Bom dia! Bom dia, crianças! Tá tudo bom com vocês? Com a tia está. Vou falar uma coisa para vocês. Estou morrendo de saudade de cada uma de vocês. Vamos dar início à nossa aulinha, hoje sobre sabedoria, crescimento. A gente hoje vai aprender que uma pessoa muito especial já foi criança, como você, como a tia Nilma. E essa pessoa é muito especial. Sabe qual o nome dele? Quem falou Jesus acertou. Vamos começar a nossa aulinha agradecendo ao Papai do Céu, fazendo uma oração. Vamos lá? Vamos cantar aquela música linda? De olhos fechados, cabeça baixinha, pensamento em Deus, no fim digo amém. Senhor Jesus, diante de Ti, nós queremos Te agradecer por mais um dia, por mais uma aula que o Senhor está nos disponibilizando, Senhor, para estar, ó Pai, dando para cada aluno, cada criança, que as crianças possam estar recebendo no seu coração, ó Pai, o seu aprendizado, tudo aquilo que eles aprendem na Tua palavra, que é a Bíblia, que é a verdade. Ser com cada uma delas, ser com cada lar, com cada papai, com cada mamãe, com cada irmãozinho, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu quero Te agradecer pela vida de cada tia da aulinha, da igreja, cada tia da sala de aula, cada tia do lanche. Ó Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por tudo. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor. Amém. Amém. Crianças, hoje vamos estar aprendendo sobre uma história que é a história de crescendo como Jesus cresceu, em sabedoria, estatura e graça. Não é verdade? Mas a tia vai contar para vocês uma história que quando nós nascemos, nós somos igual uma semente, né? E nós crescemos e a semente também, não é verdade? Mas antes de começar a história, vamos louvar ao Senhor? Uma sementinha escondida no chão. Dormia um sono sossegado e bom. A chuva caiu e o sol brilhou. A sementinha mexeu e acordou. Saiu de casa muito apressada. Se esticou num galho e ficou ajeitada. E depois cresceu, cresceu, cresceu e subiu num varal, cheinho de flores e frutos, e alegrou o quintal. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus.
vamos crescer para Jesus. Mas como que a gente cresce para Jesus? Lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Crianças, a nossa aulinha fala com relação a crescimento, né? A sabedoria, crescimento. Vamos agora aprender uma dinâmica bem legal com relação a crescimento? Vamos? Aqui está o nosso coração, né? Está representando o coração de vocês. Então, dentro do nosso coração, a palavra de Deus, representada por uma semente, né? Porque a semente, ela é pequena e ela vai crescendo, conforme o tempo ela vai crescendo, né? Como a tia fez aquela poesia, declamou aquela poesia, né? Então ela vai crescendo. Então, a palavra de Deus é colocada dentro do nosso coração. Vamos colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração? Ó, dentro do nosso coração. Botei a palavra de Deus dentro do coração. Então, quando a gente pratica tudo que a gente aprende na igreja, na Bíblia, ela vai crescendo, né? Ó, vai crescendo, né? A vida da gente com Deus vai crescendo. Mas se a gente não pratica, ela morre. Não é verdade? Então, nós precisamos aprender que nós precisamos praticar. Como, tia? Como que eu devo praticar a palavra de Deus na minha vida? Vamos fazer uma árvorezinha representando a nossa vida, né? E cada folhinha que nós colocarmos vai ser um aprendizado, né? Uma obediência que a gente deve sempre ter no nosso coração, na nossa mente. Ser sábio. O que é ser sábio, tia? Ser sábio é a gente não fazer a coisa errada. É sempre pensar certo e não fazer a coisa errada. Fazer sempre o correto, não é verdade? Então, falar, a primeira folhinha, ó, né? Falar de Jesus com os seus amigos. Essa é uma verdade, né? Um mandamento do Senhor que está na palavra de Deus. Não é verdade? Então, vamos colocar a nossa folhinha para a gente poder estar montando a nossa árvore, né?
Outra, fazer o que a Bíblia diz, né? E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz pra gente falar de Deus, falar de Jesus com os nossos amigos, com os nossos colegas de escola, quando a gente vai passear no shopping, né? Agora na pandemia nem todo mundo está fazendo isso, né? Estamos reclusos, mas podemos falar no telefone, né? Dar uma ligadinha, né? Amigo, olha o que Jesus tem feito na minha vida. Eu tenho uma família linda, eu tenho meus irmãos, meus pais que me amam, e tudo isso são palavras que Deus se agrada quando as crianças falam, né, testificam de Jesus, leem a palavra. Tudo isso Deus se agrada muito quando as crianças, nós falamos de Cristo. Amém? Então, outra coisa que a gente deve praticar: não brigar, né? Existem crianças, vou botar aqui, ó, a minha arvorezinha, a nossa arvorezinha tá ficando bem bonita, ó. Não brigar. Então, existem crianças que são muito brigonas, né? Não é verdade? Aí, quando chega na igreja, que o professor fala para não brigar, aí promete, fala: eu não vou brigar mais, tia. Não vou brigar mais com meus coleguinhas, com a minha mamãe, com meu papai, com meus irmãos. Mas isso é no domingo. Quando chega na segunda-feira, já brigando, né? Então, cada um deve estar assim, prestando muita atenção com relação a isso, porque Deus não gosta. Não gosta quando as crianças brigam, quando os adultos também. Então a gente sempre deve guardar a nossa mente e lembrar sobre isso, não é verdade? Então, outra coisa também, olha, não mentir e não xingar, né? Na palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Não é verdade? O diabo é o pai da mentira. Então, aquele que xingar não vai estar agradando a Deus de jeito nenhum. Não é verdade? Então a gente deve sempre lembrar: será que se eu xingar, eu vou estar agradando a Deus? Lógico que não, né? Então Deus se agrada muito quando a gente se desvia do mal, né? Então aí a gente vai estar crescendo, né? E agora o último: estudar e ser bom aluno, né? Às vezes a pessoa não gosta muito de estudar, mas é necessário estudar a palavra de Deus, né? Na escola também, não só a palavra de Deus, mas a gente deve tirar boas notas na escola, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha última folhinha da minha árvore do crescimento, né? Então, crianças, em tudo que a gente fizer, a gente deve se lembrar que estamos em constante crescimento, né? Nascemos como uma sementinha. Lembra a poesia que a tia falou sobre a sementinha? Então, nós nascemos bem pequenininhos e nós estamos em constante crescimento. E na palavra de Deus diz
que nós devemos sempre crescer em sabedoria e em graça, né? Sabedoria, nós devemos crescer e fazer as coisas corretas, né? E em graça, nós devemos estar na graça de Deus. O que é graça de Deus? Quando a gente faz algo que agrada a Deus, que Deus fica alegre com os nossos atos, com as nossas atitudes. Lembra da aulinha da tia Jéssica, das atitudes corretas e das atitudes que não são corretas, né? Então, nós sempre devemos ter sabedoria e fazer as coisas corretas. E fazendo assim, nós daremos frutos, né? Não é tão gostoso o fruto de uma árvore? Então, quando a árvore é frutífera, que dá fruto, é muito bom. Então, nós devemos frutificar, né? Então, a tia vai botar o fruto bem aqui em cima da nossa árvore e depois, se vocês quiserem fazer uma árvore dessa para vocês, vocês podem também. Fica muito bacana a árvore, né? E depois vocês vão lembrar sobre o que vocês colocaram aqui e vão sempre estar lembrando o que vai frutificar. A folhinha não está querendo ficar, mas espera aí, a tia vai apertar mais um pouquinho, né? Então, essa é a nossa árvorezinha, a nossa árvore do crescimento. E você sabe quem foi criança como vocês? Jesus. É isso mesmo. Então, a nossa história de hoje começa lá em Jerusalém. Todos os anos, os pais de Jesus saíam de Nazaré para Jerusalém, aonde se comemorava a festa da Páscoa. Quando Jesus fez 12 anos, ele estava muito ansioso para chegar esse dia, porque ele ia ao templo, conhecer o templo, porque ele nunca tinha entrado no templo. Então ele estava muito ansioso para entrar no templo. E o caminho era muito longo. Caminharam durante vários dias. E ao entrar no templo, né, eles começaram a chegar, né, no templo, e lá ele se maravilhou quando ele entrou no templo, porque lá havia os doutores da lei e a festa foi muito boa e eles aproveitaram muito, né? Então a festa durou vários dias. E ao chegar lá, né, Jesus se maravilhou, Jesus gostou muito e eles depois retornaram para casa, né? E quando Maria retornou para casa, ela notou que Jesus não estava no meio da multidão, no meio dos seus parentes, no meio dos seus vizinhos. E então ela se lembrou que Jesus gostou muito de conhecer o templo. E então ela e José começou a procurar e pensou, realmente, ele está no templo. Então voltaram por 3 dias a retornada de novo ao templo. E então, quando eles chegaram lá, Jesus estava conversando com os doutores.
da lei. Jesus era uma criança muito inteligente. E todos gostaram muito de Jesus ao ver que ele era um menino muito especial. Então, Maria, quando chegou, que viu Jesus conversando com os doutores, olha como eles se alegraram, né? Então, ela ficou muito contente ao ver Jesus. E ela falou com ele: Jesus, por que você fez isso conosco? Nós ficamos muito preocupados com o seu sumiço. Nós ficamos muito preocupados com a sua ausência. E então Jesus olhou para ela. Jesus olhou para eles e falou-lhe: não convém, vocês não entendem? Convém que eu esteja aqui no templo fazendo a vontade do meu Pai. Eles, no momento, não entenderam isso. E tudo que Jesus falava, Maria retinha no seu coração. E Jesus, obedecendo, voltou para casa, para Nazaré, obedecendo seus pais e obedecendo a Deus. E Jesus crescia em sabedoria, em graça, para com Deus e para com os homens. E você, crianças? Vocês querem crescerem como Jesus? Querem? É muito bom a gente ter a base em Cristo, né? O princípio da sabedoria é a palavra de Deus, é temer a Deus. Temer a Deus é o princípio de todas as coisas, para que nós possamos ter sabedoria. Não é verdade? Então, crescer como Jesus é muito bom, né? Amém? Vamos estar orando? Senhor Jesus, diante de Ti nós queremos Te agradecer, Te louvar, dizer que o Senhor é santo, o Senhor é justo. Muito obrigada, Pai, pela aula. Obrigada, Pai, por cada criança, que eles possam ter o aprendizado, que eles possam aprender a Tua palavra e estar sempre praticando nos seus atos, nas suas atitudes. Ó Senhor, nós clamamos também, ó Pai, por cada papai, por cada mamãe, por cada tia, ó Pai, da escolinha bíblica dominical. Ó Senhor, muito obrigada, que eles possam a cada dia estar praticando a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Agora os nossos recadinhos. As crianças, os juniores, têm a folhinha de atividades para vocês estarem fazendo, né? Então, capricha, fazem o deverzinho bem caprichado, bem organizadinho, tá bom? Fazem atividade de casa com carinho para vocês aprenderem mais de Deus, tá bom? E com relação aos bebezinhos, aos sementinhos, a tia pediu para as mamães pegar um potinho de iogurte vazio, encher com algodão e colocar umas sementes de feijão aqui, né? E eu até coloquei e eu notei que já está até crescendo, né? Já está até crescendo. E pode todos os dias borrifar com o borrifadorzinho com a aguinha, né? E vocês vão conversar com eles, com os bebezinhos, né? Com os filhinhos,
Com relação aos crescimento, com relação ao crescimento, né? Relacionado à sementinha e os sementinhos, né? Com relação ao crescimento que Deus dá à semente e a cada criança, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Fiquem com Deus